Olá, irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua vida. Que bom ter o privilégio de poder chegar até você através da palavra de Deus. Para mim isso sempre foi e sempre será um enorme privilégio, uma honra poder ser voz de Deus, o evangelista, para chegar até você. Eu confesso que a minha motivação em poder estar pregando a palavra de Deus nesse momento é porque eu considero que em momentos adversos como esse que nós estamos vivendo, muito mais esse tempo, a palavra de Deus, ela pode comunicar a pessoas que são desesperadas, desesperançosas, pessoas que não têm qualquer alento, que não sabem a quem recorrer. A palavra de Deus, ela é sempre um ponto de partida para novas coisas. A palavra de Deus é um ponto de encontro, ela é final para a perdição humana e ela é o começo ou recomeço para uma vida de estabilidade. Eu gostaria de compartilhar com você, através de 3 textos distintos, princípios da palavra de Deus. Quero começar através de Gênesis capítulo 15, versículos de 1 a 5, que dizem assim: Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e eu sou o teu galardão, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa, esse será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes contar. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Agora quero ler Gênesis 26, 25, que diz assim: Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. O último texto que eu quero ler é Gênesis 28, versículos 16 e 17, que dizem o seguinte: Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse: Quão temível é esse lugar! Essa é a casa de Deus, essa é a porta dos céus. No primeiro momento, talvez você se pergunte em que esses 3 textos dialogam entre si. Aparentemente, eles não têm um tema em comum. Mas o meu objetivo aqui é que no final dessa breve reflexão, você consiga entender que os 3 textos, eles exatamente falam de um mesmo assunto. É a manifestação de 3 pessoas que estão rendendo ações de graças a Deus, no reconhecimento de quem Deus é, do que Ele pode fazer na nossa vida e do que Ele já fez. E a partir desse momento em que nós refletimos sobre render ações de graças a Deus, o meu objetivo como evangelista é fazer com que nesses dias, nesse tempo de adversidades, de más notícias, de uma manifestação que não contribui para o bem-estar da população, nessas notícias que não contribuem para a nossa satisfação plena, eu gostaria de fazer com que você pudesse entender que o princípio de render ações de graças a Deus é aquele que gera milagres e benefícios diversos de Deus na nossa vida. Então é possível, nesse tempo incomum e de adversidade, a gente poder entender que a partir de Abraão, Isaque e Jacó existem princípios e fundamentos para nós estarmos rendendo ações de graças a Deus. O primeiro texto que nós lemos em Gênesis capítulo 15, versículos de 1 a 5, logo no primeiro versículo do capítulo 15, o escritor de Gênesis diz que depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão, lhe fez promessas. Na sequência da leitura, quando nós continuamos percebendo essa história, esse evento entre Deus e Abraão, nós identificamos que Abraão, no final da promessa de Deus, ele edifica um altar ao Senhor e ali ele manifesta o seu louvor e a sua gratidão a Deus.
O que precisa ficar destacado aqui é que a ação de graça desse primeiro patriarca de Abraão se manifestou, conforme diz o texto, depois desses acontecimentos. Essa expressão depois desses acontecimentos nos prova de forma muito clara e cristalina, de forma muito simples, que o reconhecimento de Abraão de quem Deus era na sua vida, a ponto dele ter edificado um altar a Deus, no final do texto, foi pelos acontecimentos vivenciados, pelo reconhecimento de tudo aquilo que já havia acontecido. Eventos se passaram, coisas aconteceram. Quando você vai para o texto e vê do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 15, nós conseguimos identificar quais foram esses acontecimentos que aconteceram. No capítulo 12, Deus chama Abraão, lhe faz promessas, manda que Abraão saísse da terra da sua família, que Abraão saísse do seu seio familiar. Deus diz que Abraão iria experimentar coisas novas, se abstivesse da presença, se afastasse da presença dos seus familiares. Nós vemos que ainda no capítulo 12, os pastores de Abraão começam a brigar com os pastores do seu sobrinho Ló, porque de forma desobediente, de forma diversa, diferente daquela que Deus havia orientado e determinado para Abraão, ele leva o seu sobrinho Ló com ele, e os pastores que cuidavam das ovelhas e do rebanho de Abraão começam a brigar com os pastores e cuidadores do rebanho do seu sobrinho. Nós vemos ainda no capítulo 12 de Gênesis, quando Abraão experimenta um tempo de fome e sede, um tempo de escassez, numa terra até então muito próspera, e vai até o Egito, e ali no Egito ele tem que sair fugido de lá, porque ele sai em descrédito, ele mentiu no Egito e sai em descrédito. No capítulo 13, ele tem que se afastar do seu sobrinho pelas muitas confusões que estavam sendo criadas. No capítulo 14, você vê que ele se mete em algumas confusões, em mais confusões e guerras. Ou seja, depois de uma série de acontecimentos, o capítulo 15 de Gênesis inaugura o texto dizendo: depois de muitos acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Ele fez promessas, Abraão no primeiro momento retrucou, mas ele aceitou o chamado de Deus, e no final das contas ele edifica um altar. Edificar altar representa render ações de graças a Deus. Edificar um altar não significa literalmente colocar uma pedrinha acima da outra e riscar ali um fogo, produzir um fogo e consumir um animal naquele altar. Edificar um altar no nosso contexto significa render ações de graças a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele pode fazer na nossa vida. E no caso de Abraão, ele nos ensina que é depois desses acontecimentos, depois dessas coisas. O desafio que eu tenho para fazer a você nessa hora é o seguinte: comece a avaliar a sua vida, olhe tudo que você já experimentou, olhe tudo que você já viveu até agora. Será possível que, por conta de mais notícias recentes, você não tem motivos para agradecer a Deus? Será que por conta de mais notícias que nós vislumbramos para os próximos dias, possibilidades que nós não temos o controle, será que Deus deixou de ser Deus na nossa vida? Será que nós não temos motivos para fazermos como Abraão, olharmos tudo o que aconteceu até então e por conta desses acontecimentos reconhecer que precisamos edificar um altar a Deus? Abraão viveu como nós também vivemos esses dias, momentos de escassez. Quando ele pisou na terra de Canaã, que era uma terra muito boa, frutífera, ele experimentou um tempo de adversidades. Depois ele também viveu momentos de adversidades dentro da sua própria casa, como eu te falei, entre os seus pastores e os pastores do seu próprio sobrinho, em que fez com que Abraão tivesse que assumir uma postura muito radical e finalmente em obediência a Deus e se afastar do seu sobrinho. Então Abraão faz um apanhado de todas essas coisas que aconteceram na sua vida e reconheceu só uma coisa: eu preciso edificar altares a Deus. Olhe para a sua vida,
Veja tudo que já aconteceu até então. Não é possível que por conta de más notícias recentes nós vamos apagar tudo que Deus representou na nossa vida até então. Todas as possibilidades que nós só teremos se estivermos diante dele. Sem Deus nós não temos possibilidade alguma. O desespero baterá à nossa porta, a angústia vai dominar a nossa vida. Gente que sequer foi infectada pelo novo coronavírus vai ser infectada, vai ser dominada pela angústia. Pessoas que podem não morrer pela manifestação da contaminação desse novo vírus, pessoas podem morrer na sua alma, amarguradas na sua alma. Jesus já falou há muito tempo: cuidado, que vocês, no afã de ganhar todas as coisas e ganhar o mundo, vocês podem perder aquilo que é o mais importante, que é a condução e a possibilidade de terem uma alma. A alma é a sede da nossa personalidade, a alma é quem nós somos de fato, e tem muita gente que tem a possibilidade de passar ileso nesse tempo de alta contaminação de um novo vírus, mas pode ser dominado pela ingratidão, pode ser dominado pela falta de perspectiva em Deus, simplesmente porque não fazem como Abraão fez, olhar a vida. E o resumo da vida é que depois de todos os acontecimentos, a saída para mim, a única resposta que eu posso dar a esse Deus, pelas promessas que Ele me fez, pelos livramentos que Ele manifestou, por toda a sua palavra de vida que me conduziu até aqui e por toda a esperança em que nela eu estou agarrado, nela eu estou escorado para seguir os dias maus, para vencer os dias maus. A única possibilidade que eu tenho é edificar altares a Deus. E mais uma vez eu lembro, edificar altar a Deus não é uma construção de alvenaria ou uma construção de pedras, onde você vai colocar sequencialmente uma pedra acima da outra e vai sacrificar ali no fogo um animal a Deus. Essa era a manifestação do passado. Hoje, após o evento de Jesus, o altar que nós devemos edificar a Deus é uma vida diante dele todo dia, é o abandono do pecado, é fazendo com que a vida com Deus se torne prioridade para nós, é fazendo com que a caminhada com Deus se torne não uma coisa eventual, mas uma rotina de vida diária. E quando eu falo rotina, não no sentido pejorativo de rotina, algo que se torna mais do mesmo, algo que é sem novidade e sem a perspectiva de manifestação de renovação. Mas quando eu falo de rotina diária, eu falo de algo recorrente, algo que vai acontecer todo dia, algo que vai bater na porta do meu coração em todo tempo, algo que vai ser um desafio para mim vivenciar, experimentar e renovar todo dia, porque depois desses acontecimentos, Abraão edificou altares a Deus. É só depois você, com cuidado, ler todo o capítulo 15 de Gênesis que você vai perceber isso. O segundo texto que nós lemos fala de Isaac, por consequência natural, filho de Abraão, o filho da promessa, o segundo patriarca do povo de Israel. Nós falamos muito pouco de Isaac, mas a verdade é que Isaac nos dá ensinamentos tremendos, e esse texto que nós lemos de Gênesis 26, versículo 25, nos dá ensinamentos tremendos sobre a vida de Isaac. Ele, como seu pai, tinha também o costume de edificar altares a Deus. No caso de Isaac, ele edificou altares a Deus porque ele achou água. Se você depois ler o capítulo 26 de Gênesis, você vai perceber que Isaac estava à procura de um poço que era do seu pai. Hoje, nós registramos em cartórios as nossas propriedades. Na época de Abraão e de Isaac, ele não tinha um cartório para registrar sua propriedade, mas ele construía um poço, cavava um poço, fazia com que aquele poço tivesse o brasão da sua família, e aquele poço então representava a posse daquela família, daquela localidade. Então, no capítulo 26 de Gênesis, Isaac está desentulhando poços, procurando encontrar finalmente o poço do seu pai, para que ele pudesse entender qual era a sua posse de terra. E finalmente, depois de desentulhar vários poços, arrumar uma porção de inimizades e brigas
por conta daqueles poços, a Bíblia diz que finalmente Isaac encontrou água. E quando ele encontrou água, quando seus servos vieram dizer para ele: olha, nós finalmente encontramos água daquele poço que cavamos, a Bíblia diz que Isaac ali também edificou um altar a Deus. E ao edificar um altar a Deus, por ter achado água de um poço que ele havia cavado, mais uma vez nós aprendemos com mais um patriarca do povo de Israel a edificar altares. Lembra que eu te falei que Abraão edificou um altar a Deus depois desses acontecimentos? Ou seja, ele reconhecia a mão de Deus em tudo que ele estava fazendo. Agora, Isaac, filho de Abraão, está edificando um altar exatamente porque ele encontrou o benefício de Deus, exatamente porque ele encontrou a bênção do Senhor. Agora nós vemos Isaac edificando um altar a Deus porque encontrou água. E encontrar água em um poço representa no texto bíblico, nesse contexto aqui de Isaac, representava para ele, representa para nós, fazendo essa leitura, o benefício de Deus, a bênção do Senhor, a prosperidade. E a prosperidade é a manifestação da mão do Senhor agindo e nos tornando bem-sucedidos em tudo que fazemos. Eu sei que nós estamos vivendo dias maus, dias difíceis, mas Isaac também estava. Todo poço que ele encontrava, ele desentulhava e os seus inimigos jogavam lixo de novo. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo em que a nossa esperança está sendo muito fortemente confrontada e afrontada. Mas Isaac também estava vivendo um tempo de adversidade. Cada poço que ele ou cavava ou desentulhava, os filisteus continuamente jogavam lixo. Gênesis 26 representa para nós um tempo de adversidade que Isaac estava vivendo, como os dias que nós estamos vivendo hoje, que são maus. Cada poço que Isaac desentulhava, ou então que ele cavava, os filisteus insistiam em jogar lixo nele. Então a coisa também não estava fácil para Isaac, assim como não está fácil para nós. Os nossos poços, ou aqueles que cavamos, ou aqueles que nós estamos trabalhando para limpar, estão sendo gravemente afrontados nesses dias. Mas Isaac continuou desentulhando poços ou cavando poços. Ele continuou buscando o seu lugar em Deus, na promessa. Ele queria fazer parte daquela promessa que Deus havia feito ao seu pai Abraão. Ele não queria abrir mão de tudo aquilo que Deus tinha falado para ele. Ele queria ser protagonista daquele tempo. Então a palavra que eu tenho para você nesse momento é: não perca de vista ser protagonista da história. Eu não estou falando que você tem que aparecer mais que outros. Quando eu falo protagonista, é que você precisa ser agente na sua própria vida e na vida de outros, de água fluindo de poço. Água fluindo de poço representa bênção, representa prosperidade, representa a ação de Deus nos tornando bem-sucedidos em tudo que fazemos. Isso é prosperidade. E a manifestação de água que flui de um poço representa o favor de Deus, num tempo inoportuno como é o tempo que nós estamos vivendo. Então o que Deus espera de nós? Que assim como Abraão edificou altares em reconhecimento de tudo aquilo que ele tinha vivido, Deus também espera que, como Isaac, a gente edifique altares em reconhecimento de que Deus e somente nele nós temos achado água, nós temos achado a possibilidade de ver com que as nossas ações sejam bem-sucedidas. Se você desanimar, se você parar, se você não focar na busca dos seus projetos, se você não continuar como Isaac, focando e buscando a conclusão daquilo que Deus te deu como potencial e aspiração, o máximo que você vai conseguir ter é um poço desentulhado, é um poço limpo, mas sem água. E na maioria dos casos, o que você e eu vamos achar são poços entulhados, cheios de lixo. Então lembre-se disso. Poço representa para Isaac, nesse contexto, propriedade, representa posse, representa tomar posse de algo, representa fazer parte de uma promessa. E o ato de Isaac continuar buscando cavar poços e desentulhar poços e edificar um altar a Deus,
porque achou água, significa para nós que Deus também espera que os nossos atos de gratidão a Ele sejam em reconhecimento de que nele, só nele, nós podemos prosperar, vencer e passar ilesos por toda essa crise que está à nossa frente. Ainda no texto que nós lemos, nos textos que nós lemos, o capítulo 28 de Gênesis, nos versículos 16 e 17, dizem que mais um patriarca, o terceiro, edificou um altar a Deus. Lembra que eu te falei no início? A princípio, esses três textos não dialogavam entre si, mas na verdade os três mostram os três patriarcas do povo de Israel, Abraão, Isaque e Jacó, edificando altares a Deus. Então tem sim algo em comum nos três textos. Abraão edificou altares a Deus em reconhecimento da bênção do Senhor por tudo aquilo que ele já tinha vivenciado com Deus. Isaque edificou altar a Deus porque achou água em meio a um tempo de adversidade. Você também pode achar água num tempo de adversidade. Edifique altares a Deus. Eu já te expliquei que edificar altar a Deus é muito mais do que obra de alvenaria ou colocar pedra sobre pedra e colocar fogo ali em um animal nesse altar. Mas edificar altares a Deus representa uma vida de devoção a Deus diária, um reconhecimento de que ou você vive com Ele ou você vai continuar achando poços entulhados. E por fim, o capítulo 28 fala que o terceiro patriarca, Jacó, também edificou um altar a Deus em reconhecimento de que a mão do Senhor estava em todo o tempo na sua vida, mesmo quando ele não havia percebido isso. A Bíblia diz que Jacó despertou do seu sono e declarou: esse lugar é casa de Deus, porque Deus em todo o tempo estava agindo na minha vida, em todo o tempo Ele estava aqui tão pertinho e eu é quem não tinha percebido isso. Então, quando nós vemos Abraão edificando o altar, por reconhecimento de tudo que havia vivenciado com Deus até então, quando nós vemos Isaque edificando o altar porque havia achado água num tempo inoportuno, num tempo de adversidade. E quando nós vemos Jacó edificando o altar porque reconheceu que precisava da presença de Deus, não tem outra coisa para a gente fazer a não ser imitar o ato e a fé dos três patriarcas. Em Jacó especificamente, para nós encerrarmos essa reflexão, o desafio é reconhecer que em todas as circunstâncias Deus se faz presente. Olha a vida de Jacó, ele viveu dias muito difíceis, ele enganou o pai, ele enganou o irmão, ele viveu um momento de adversidade com seu tio Labão, ele construiu riquezas, ele teve muitas posses, ele teve tudo que aparentemente uma pessoa que quer alcançar coisas boas nessa vida diria que ele alcançou e teve. Mas a verdade é que ele continuava com um vazio na sua alma. E até o reconhecimento de que ele precisava da presença de Deus e não iria mais abrir mão dela, ele edificou um altar a Deus. O desafio para nós é fazer o mesmo. Edificar altares a Deus, ou seja, viver continuamente na presença dEle, viver em devoção a Ele, procurar se aproximar dEle nesse tempo, porque Ele tem nos mostrado quanto nós somos dependentes da sua presença. Você é dependente da presença de Deus. Talvez você olhe ao seu redor e diga: poxa, esse tempo que nós como seres humanos, como cidadãos desse mundo estamos vivendo, é um tempo que parece que Deus está tão distante. Mas Jacó também pensava a mesma coisa, até o dia que ele reconheceu que mesmo nos momentos da adversidade, Deus estava construindo um tempo, Deus estava construindo movimentos para que ele pudesse conhecê-lo como de fato Deus é. Jacó então edificou um altar a Deus. Quando Jacó entendeu que mesmo nas suas más escolhas, e olha que eu não estou aqui justificando as suas más escolhas, mas eu estou dizendo que até mesmo com as más escolhas de Jacó, Deus edificou um planejamento, Deus estruturou um plano, uma estratégia para chamar Jacó para perto. Quando Jacó reconheceu isso, ele disse:
Deus estava em todo o tempo nesse lugar e eu aqui não tinha percebido isso. Então eu digo, terminando, eu digo para você, em todas as circunstâncias Deus está perto de você. Nessa situação agora que você está vivendo de dificuldade na sua família, Deus está perto de você. Nessa situação e vislumbre financeiro de dificuldades que você está vivendo aí na sua empresa por conta dessas más notícias, saiba, Deus está perto de você, mesmo que você no primeiro momento não tivesse identificado isso. Nessa situação da crise da sua família, lembre-se que é uma promessa em Deus, em Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Isso inclui a tua família, ou seja, Deus está perto, em todo o tempo perto. Então, a gente aprende com esses três patriarcas do povo de Israel, Abraão, Isaque e Jacó, um tema em comum entre eles. Eles eram edificadores de altares a Deus. Seja também você, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, um edificador, uma edificadora de altares a Deus. Edifique altares a Deus em reconhecimento de tudo que você já viveu com Ele até aqui. Situações positivas ou não tão positivas assim, depois desses acontecimentos. Em segundo lugar, lembre-se de Isaque, edifique altares a Deus, porque se nós perseverarmos, vamos achar árvores. Mesmo num tempo de adversidade, como era aquele que Isaque estava vivendo, como é esse que nós estamos vivendo também, Deus nos possibilita encontrar água, ver a bênção dele, se perseverarmos e se mantivermos o foco nele. Lembre-se de Jacó, edifique altares a Deus em reconhecimento da presença e da necessidade da presença dele em todo o tempo na nossa vida. Deus está perto, Ele está perto de você aí. Ele nos prometeu que nunca nos deixaria sós. Não importa quais sejam as notícias, Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Que o Senhor te abençoe muitíssimo, guarde a tua vida nele, em nome de Jesus. É isso aí, povo de Deus. Dessa forma a gente vai ficando por aqui. Esse pequeno programinha que contém aí princípios da palavra de Deus está terminando. Se Deus quiser, tem um vídeo mais tarde, às 18 horas. Também, se Deus quiser, mais um vídeo com a palavra de Deus na quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos. Aos poucos a gente vai se ajustando aí com essa nova ferramenta na tecnologia da internet. A gente não estava tão acostumado assim como igreja a se envolver nesses ambientes. Então a gente vai aos poucos patinando em uma coisa, aprendendo aqui, escorregando ali, acertando lá, mas a gente vai avançando. Então, se Deus quiser, hoje às 18 horas vai ter mais um vídeo, quarta-feira às 19h30. Deus te abençoe, te dê uma semana cheia da graça, fica na paz. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio.